Pedimos para a Silane a prece de abertura, de harmonização, e nós acompanhamos, né? Senhor Deus nosso Pai, de infinito poder e bondade, Jesus, nosso Mestre Maior, agradecemos por poder estarmos aqui reunidos, todos com o mesmo intuito, estudar, aprender e seguirmos rumo ao progresso evolutivo. Pedimos, Pai, toda a proteção para todos nós, nossos familiares, nossos amigos, nossos parentes e também para aqueles que se dizem nossos inimigos. Com a certeza de que estamos bem amparados, damos aberto esses estudos de domingo, de manhã, de hoje. Que assim seja. Bom. Então vamos dar as boas-vindas primeiro para Silvia e para Celonias, que são o primeiro dia de participação aqui, que sejam bem-vindos, se sintam à vontade, vocês estão presencial, porque se estão fisicamente longe, mas espiritualmente estão presencial. Eu queria falar sobre o microfone, sair falando como se aqui estivesse, não precisa esperar levantar a mão, esperar que abra, que dê a palavra. Então, bom, pode levar mesmo o grito aí, que é tranquilo, como se estivesse aqui conosco, porque na realidade estão. Eu vou passar ali para o outro lado. Bom, aqui o cuide se alguém. Então vamos lá, no item 33. Alguém gostaria de fazer a leitura? Tanto presencial como... De resto, não seria exato para dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivo de observação prática. Ao contrário, eles os têm aos seus olhos, devem ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante deles, porque são os números fatos de manifestações. Tá, vamos ver uma coisa aqui. O pessoal está ouvindo bem a leitura? Não. Olha, aqui o barulho do ar. E eu acho que de repente todo mundo também aqui mais perto. Aqui. Vamos ficar sem ó, o semblante, mas ficar só com o teu sotaque. Então vamos para o início de novo. Olha, está chegando. É melhor você estar chegando, está muito tudo lá. Pode ser? Quer que desliga o ar? Acho que você não está no turno, não é? Por isso está tudo certo. Tá, então, Nosso irmão Valdecir chegou mais perto do microfone aqui, eu acho que agora vai dar. Quer falar um baixo e outro, né? De resto, não seria exato dizer que aqueles que começam pela teoria deixam de ter motivo de observação prática. Ao contrário, eles os têm aos seus olhos. Deveria ter um valor maior do que aqueles que se poderiam produzir diante deles, e que são os números, fatos e manifestações espontâneas, de que falaremos nos capítulos seguintes. Há poucas pessoas que delas não tenha conhecimento, pelo menos por um ouvir dizer. Muitos tiveram-nas pessoalmente e não lhes prestaram senão uma atenção medíocre. A teoria tem por feito dar-lhes explicações e nos dizemos que esse fato tem um grande peso quanto se apoia sobre testemunha irrecusável, porque não se pode supor nem preparação, nem conveniência.
Se os fenômenos provocam, não existem os fenômenos espontâneos, e não os substituirão, menos o espiritismo. Não terá por resultado senão dar-lhes uma solução racional, o que já seria muito. Por isso, a maioria daqueles que lê antes liga os seus conhecimentos e esse fato que são para eles como uma convicção da teoria. Daí, alguma observação sobre esse item, que ainda continuamos sobre a importância ou a necessidade de começarmos o estudo da mediunidade pela teoria e não pela prática. Eu acho que não tem muito a acrescentar no que já foi dito, né? Ele veio bem na sequência do que a gente já estava... A gente comentou bastante na anterior. E a prática tem grande chance de haver muito equívoco. Então, É importante, da importância de tu saber. Isso. Foi bem comentado mesmo. É. Foi bem claro. Só teoria. Uhum. Eu não produzia muito, né? Também produzir mais, né? E todos nós da prática já tem alguma notícia ou algum conhecimento, porque principalmente hoje, se aqui ele diz que nessa época já havia, as pessoas já tinham conhecimento dos fenômenos, já tinham pelo menos um contato, e que a teoria vem confirmar, vem esclarecer, hoje muito mais. Quem é que não sabe de uma história, não viu alguma coisa, hoje é na internet, é na família, Então, todos têm, só que o necessário desse conhecimento teórico, desse estudo como a gente está fazendo hoje aqui, é o quê? É para compreender, vir a confirmar as possibilidades, o que existe, porque quando a gente sabe, sem embasamento, a gente vê, mas é difícil de compreender. A gente ouve também muitas coisas falarem sobre o mesmo fenômeno, pessoas que têm opiniões diversas e que nos deixam em dúvida. Então, por isso, a necessidade de um estudo seguro e de iniciarmos também, como nós aqui, estudando, e não iniciarmos por uma reunião mediúnica sem o conhecimento prévio. Isso seria um risco. Então, essa a necessidade do estudo teórico, um estudo metódico, bem organizado para chegar à segurança e ao conhecimento necessário. Eu tenho eu acho que tem duas coisas nesse ponto que são importantes, né? A questão da gente realmente estudar, ter o conhecimento teórico antes de partir para uma prática, por exemplo. Como o Marino falou, é muito perigoso qualquer um de nós resolver, por exemplo, em determinado momento, fazer uma reunião mediúnica ou tentar se comunicar sem ter o conhecimento, sem ter a preparação, né? A segurança de, por exemplo, estar dentro de um lar espírita para poder fazer algo nesse sentido, né? A gente não pode sair fazendo em casa e nos lugares que a gente está, enfim, a gente tem que ter o conhecimento, né? E eu acho que, segundo ponto, a partir do que a gente tem o conhecimento, a gente também trabalhar a divulgação desse conhecimento, né? E a informação, porque a gente vê que tem muita... Eu fiquei admirada essa semana com um post que eu vi no Facebook sobre um filme que falava sobre espíritos e era um filme de terror, né? Enfim, mas era uma fantasia, algo fantasioso, criado pela mídia, né? E eu fui ler os comentários, e aí tinha aquelas pessoas que diziam, isso aí é, no caso, demônio, isso aí, pessoas de outras culturas, outras religiões, acreditando naquilo, e outras pessoas dizendo que aquilo era o espiritismo, né? E várias delas afirmando, não, mas isso é verdade, porque tem o espiritismo.
E eu fiquei, só que era um filme de terror, assim, de possessão, de um monte de coisa, enfim. E aí eu fiquei pensando assim, nossa, quanto às vezes as pessoas não têm o devido conhecimento e atribuem um fenômeno, uma fantasia, algo que, sei lá, que foi criado pelos humanos ao espiritismo, né? Mas muitos comentários mesmo. E aí eu fiquei pensando assim, que eu acho que é o nosso dever também, a cada vez mais estudar e levar isso para as outras pessoas, né? Seja através das nossas palestras, seja através do estudo dentro do centro espírita, seja através de, por exemplo, até divulgação, né, de forma correta e de forma como muitas vezes o Wilson mesmo disse, né? Nós temos que ter cuidados, às vezes, do que a gente coloca para outras pessoas. Por exemplo, às vezes a gente vê muito, porque é uma fala do Divaldo, do Chico Xavier, e às vezes não foi eles que falaram isso. Então, eu acho que a gente tem que ter segurança naquilo que a gente está falando, de acordo com a literatura, de acordo com o que realmente está no livro e de acordo com o que realmente foi praticado, e também estudar bastante para ter segurança na hora de falar alguma coisa, né? Então, eu penso assim que a gente está no caminho certo. Acho que cada vez mais a gente aprende no nosso dia a dia, assim. Eu penso que nesse ponto é importante essas duas coisas, né? O conhecimento com a leitura, né? Os dois juntos, não tiver um pouco de conhecimento e não ler para ver o que está acontecendo, tudo vai sempre vai conversando que não sabe, com certeza, né? E o estudo é uma coisa que a gente já tem conhecimento, ele é progressivo, ele não vai parar mais. A gente começa, segue aqui, quanto mais estuda, Divaldo diz que leu mais 150 vezes o Livro dos Espíritos e está sempre aprendendo e continua. Então, para nós, não é coisa para uma encarnação, não é só para encarnado, é para desencarnado, estuda também. Então, para quem não gosta de estudar, procure praticar e tomar gosto, porque não tem outro meio. E esse, daqui para frente, é cada vez mais, mas o exercício vai nos trazendo satisfação do conhecimento e tudo, e vai... Eu, quando comecei a ler, eu pegava o livro, lia 10 minutos e largava o livro, me dava sono, porque realmente era na hora de deitar. Depois, quando eu vi, eu tinha que cuidar a hora para mim não atrasar muito para dormir, porque a leitura estava interessante e eu ia vendo mais e não via passar a hora, quando via já era muito tarde. Então, é só uma questão de hábito também, né? Se tu pegar um hábito começa com poucos minutos, daí a pouco quando vê, está habituado. Algum comentário mais? E quanto mais a gente estuda a teoria, ele fala, né, mais a gente compreende a prática e compreende, assim, as manifestações, que nem ele diz aqui, que tem pessoas muitas que tiveram pessoalmente as manifestações e não lhe prestaram senão uma atenção medíocre, né? Porque às vezes a pessoa não compreende aquilo, não entende o que acontece e pensa, eu estou vendo coisas, né? Não dá atenção para aquilo. Porque até o meu companheiro, meu parceiro, ele como ele não acredita, né? Ele já viu, mas ele acha que ele vê coisas, sabe? Que não é mediunidade. Então, às vezes, tendo uma compreensão maior da teoria, a pessoa vai entender melhor quando acontecer uma manifestação. As observações do Rosana, né, e da Vanessa são bem pertinentes, porque nós estamos aqui estudando, lembremos do método, é o capítulo do Livro dos Médiuns. O que é esse método? Basta olhar lá, eu sempre me reporto no começo desse estudo. Ele fala que o objetivo é orientar, em outras palavras, assim, muito natural e louvável é em todos os adeptos o desejo, que nunca será demais animar, de fazer prosélitos.
Visando facilitar-lhes essa tarefa, aqui nos propomos examinar o caminho que nos parece mais seguro para se atingir esse objetivo, a fim de lhes poupar-nos inúteis esforços. E aí ele começa num sistema, como ele sempre faz, do simples para o complexo, abordar os entraves de quem procura fazer prosélitos, que é fazer com que as pessoas comunguem das mesmas ideias. Que é diferente de proselitismo, eu sempre reforço isso, que proselitismo é você querer forçar o outro a pensar como você pensa e trazer ele para o seu grupo de filosofia ou de religião, ou qualquer grupo em que esteja inserido, comungando das mesmas ideias de uma forma coercitiva quase, dogmática. E o objetivo do espiritismo é fazer prosélito pelo convencimento. Então ele começa a abordar as questões que as pessoas colocam quando alguém, por exemplo, se propõe a falar sobre o espiritismo. Eu acho que foi a Vanessa mesmo, não foi a Rosana, ou a Vanessa que falaram sobre um filme em que se dizia que aquilo é espiritismo. Isso é o que as pessoas, a maioria, pensam sobre o espiritismo. Eu assisti a uma comédia há poucos dias, era uma comédia. Tratava aquele dia lá, não sei se tem nos Estados Unidos, Halloween, exato. E a cidade foi tomada por uma entidade lá que queria mandar alguém para um portal e ficar sempre na terra, e animava as figuras que eles botavam em frente às casas, dando-lhes vida. E aí eles procuraram alguém lá, referindo-se a uma sessão espírita. Eu digo, nada a ver, né? Espiritismo não é para essas coisas assim escandalosas. Então é um estereótipo do que é o espiritismo. Quando nós morávamos em Portão, uma vizinha uma vez perguntou para minha esposa, a Irene, eu nunca vi vocês sair com aqueles vestidos. Acharam que nós usávamos aquele vestido que irmãos de religiões de origem africana usam, né? Não, nós não usamos parabéns nenhum. Porque as pessoas imaginam que tudo que se refere à comunicação com espíritos ou algo que não esteja vinculado às religiões tradicionais seja espiritismo. Mas não, a gente não nega que essas coisas existem, pelo contrário, cada um segue a orientação que mais lhes for adequada. Mas aqui, quando nós começamos a falar sobre os fenômenos, Kardec nos orienta que a gente deve começar pela teoria, para entender como é que isso funciona, para quando nos depararmos com eles, sabermos como lidar, sabermos como distinguir o que é fato, o que é imaginação, o que é animismo, que nós já abordamos aqui, quem quiser pode pesquisar o que é animismo, o que é mistificação, e por aí vai. E daí ele coloca assim, fora inexato dizer-se que os que começam pela teoria se privam do objeto das suas observações práticas. Porque algumas pessoas pensam que a pessoa deve entrar já vendo o fenômeno, e dali passar depois para estudar e entendê-lo. Só que nós já vimos isso no estudo que nós já fizemos aqui, que muitas pessoas veem nisso um gracejo, e por mais que vejam, não se convencem, se elas não têm a teoria. Porque a teoria explica como é que as coisas acontecem. Nas religiões, por aí, se atribuem curas e outros fenômenos como milagres, porque as pessoas não sabem como isso funciona. Nós sabemos que milagre não existe. Milagre seria a derrogação da lei de Deus. Será que Deus derrogaria a sua própria lei para atender alguém? Ontem mesmo eu vi um padre, a visão dele, no programa de televisão. É um cara com bastante conhecimento. Lhe perguntaram sobre um fato que aconteceu. Um senhor, um avô, estava numa fase terminal, foi para casa para morrer. E a neta dele sonhou que tinha conversado, na visão dela, com Deus, a gente sabe que é com o Espírito Superior, e que dizia que Deus ia curar o seu avô, que ele estava curado. E ela revelou esse sonho para o avô no dia seguinte, e o avô ficou intrigado. Aí voltou ao médico e disse assim, a minha neta sonhou que eu estou curado, eu preciso fazer um exame para ver. E ele disse, não é mais fase de fantasia ou de sonho, é de aceitar. Mas daí, resumindo, eles fizeram o exame e ele estava curado. E aí isso foi publicado nas redes sociais e as pessoas comentavam
indagava assim, mas que Deus é este? Como é que ele salva um avô e deixa uma criança morrer? E foi feita essa pergunta para o padre, para ver o que ele respondia. E daí ele disse assim, todos os milagres de Jesus foram incompletos. E a pessoa se espanta, como assim incompleto? E provisórios. Ele disse assim, todos aqueles que ele curou morreram, é um fato. Não tem um. Só que ele daí traz uma argumentação que nem vai entrar no mérito aqui, das razões do porquê. E o Espiritismo nos esclarece o porquê. Porque é o momento da pessoa se curar daquela doença. E tem os espíritos que intercedem por nós. Esse é um fenômeno de efeito físico, nós podemos dizer, porque é uma cura do corpo físico. E nós aprendemos em Espiritismo que nós trazemos a cura do espírito para a matéria. Quando o espírito está depurado, esse processo de drenagem das energias deletéreas que nós acumulamos, que redundam em doenças físicas, não se faz mais necessário. E aí, mesmo nesta encarnação em que a pessoa já atingiu esse patamar, ela pode receber a cura física, sim. Isso não é um milagre, isso é algo da natureza. Precisa a intervenção de alguém? Sim, precisa. Porque nós precisamos buscar a cura. Nós precisamos buscar a cura pelos meios médicos, não podemos jamais nos abster dos meios médicos. E recorrer aos espíritos também que nos auxiliam. E tem isso acontecido muito. E isso é lógico. E às vezes uma pessoa já com a idade avançada tem mais um tempo, uma moratória para estar na Terra, para aprender um pouco mais, aproveitar mais esta encarnação para evoluir. E uma criança que não tem a cura, é porque não é ainda o momento de se libertar desse processo de drenagem. E também pode ser um resquício de necessidade de uma encarnação que ela tem que passar em razão de um suicídio na encarnação anterior. Pode ser, eu estou dizendo. Nós nunca dizemos que isso é assim. É relativo, cada caso é um caso. Precisaria um estudo pelos espíritos competentes nessa área. Nós não somos competentes. Então não podemos avaliar nada desses fenômenos como um caso fortuito, ou Deus não existe, ou Deus é injusto. E o Espiritismo nos favorece isso. Nós aprendemos em teoria, e a teoria a gente analisa e vê que está com a lógica, porque não existe uma outra lógica mais racional do que esta. Ou Deus existe ou não existe. Se Deus existe, e nós não podemos acreditar que tudo que existe surgiu por acaso, a própria ciência diz que não teria tempo suficiente, porque alguns dizem assim, é uma lei de probabilidade. Devido ao tempo, as coisas vão se ajeitando. Só que a ciência prova que, desde que, segundo a ciência, existe o universo conhecido, não teria tempo para se formar uma célula. Imagine todo esse complexo de vida e complexo universal. Então tem que ter uma causa. E o Livro dos Espíritos nos diz que essa causa é Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos: que é Deus? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E nós começamos aí, analisamos. E começamos a entender que é Deus. Começamos, nós não entendemos. Porque a criatura não pode, na nossa fase evolutiva, pretender entender Deus. E pretender entender ao fundo todos os fenômenos, também não temos essa pretensão. Mas já sabemos o básico. Nós somos capazes de distinguir quando um fato é decorrente de um efeito mediúnico, quando o fato tem probabilidade de não ser, nos recomenda Kardec. Aliás, foi um espírito que recomendou para ele, né? Que é preferível negar 10 verdades ou 9 a aceitar uma mentira. Então, se é verdade, com o tempo vai ser provado. E o Espiritismo não nega nada que seja provável, mas se dá o direito de não corroborar. Eu tenho observado, estou até analisando um livro, nem sei se vou falar isso na palestra. Eu disse para minha filha assim, tudo isso que está ali é improvável, ou seja, não tem como provar, porque isso acontece dentro do movimento espírita. As pessoas acabam acreditando porque se refere ao médium, porque se refere a questões de vidas passadas, mas como é que vai provar?
conta a sequência de vidas de uma personagem conhecida no Brasil, já desencarnada. Eu vou pensar se eu falar sobre isso na palestra ainda. Mas eu digo assim, o fato é perfeitamente possível. Mas afirmar peremptoriamente que isso foi assim, aí já é temerário. E isso nos recomenda o próprio estudo da doutrina espírita. Isso nos favorece a entender, porque os fenômenos, as pessoas alegam assim, mas seria melhor ver o fenômeno, a pessoa se convenceria. Mas fenômenos tem por toda parte. Tem pessoas que negam, que estão presentes, algumas até não querem, dizem assim, entre aspas, eu não quero desenvolver a mediunidade. Tem uma espécie de bloqueio, só que isso é uma faculdade do corpo. É do processo reencarnatório, porque tem a faculdade mediúnica de provas e tem aquela que a pessoa adquire pela evolução. E com o elevar do seu padrão vibracional, a harmonização interior, ela começa a ter um contato maior com os espíritos elevados e isso se torna natural, é a mediunidade natural. Mas a maioria não é de provas. E a pessoa que tem essa de provas e não se prepara para conviver com ela e a utilizar de forma adequada, pode se tornar uma causa de perturbação para ela. E daí vem as internações de difícil tratamento, pessoas que olham para uma planta e a planta morre. Divaldo revela isso. De uma pessoa, ele disse que ele não acreditava que a pessoa pudesse matar a planta com um olhar. Claro que ela não tem intenção de matar a planta. Mas ela olha e inveja porque ela não pode ter. Ele tinha ganhado uma flor que ele sabia que essa amiga dele não tinha. E ela disse, mas essa eu não tenho. A mulher saiu, a planta morreu. Aí ele foi pesquisar e conversou com ela. E a orientou, porque ela tem uma energia que estava descontrolada. Ela utilizava mal porque não sabia nem que tinha. E hoje essa mulher, não sei se ainda é encarnada, mas Divaldo disse que tornou-se uma médium de cura. Primeiro foi apresentada ela a teoria. Ela viu que isso é plausível e se interessou. Então as pessoas que pela teoria plausível, racional, se interessam são essas que têm o melhor proveito. Agora querer impor de forma fantasiosa, apresentar espetáculo, é só para gracejo. E isso não produz nada e não prova nada. Resumindo, as pessoas de olho gordo poderiam ser curadoras. Brincadeira. Eu já ouvi falar também de pessoas assim que matam animais, né? Eu não posso afirmar, mas de plantas eu já sei falar. Eu posso afirmar. É. O Sirlene deve saber. Tem um comadre da minha mãe que foi fazer uma visita para ela, né? E aí a mãe foi mostrar os animais, os porquinhos, que moravam no interior, né? E tinha um porco que estava bem gordo, né? E ela começou a olhar, mas esse porco está bem gordo, vai dar mais de 10 latas de banho, que coisa mais linda esse porco. E ela foi embora. Quando ela foi embora, a mãe foi lá na chiqueira, tinha o porco morto. Mas pode ter dado azar de que era a hora do porco e ela chegou lá e viu o porco na hora também. Não? Tá. É bem provável. Tá. A Silene está com um livro novo ali, Letras Graúdas, anda louca para ler. Vem aqui mais perto, faz favor, aqui, que deve ficar perto do microfone e lê o próximo aqui. 34, que segue mais ou menos o mesmo assunto. Depois, quem não se manifestou ainda, pode se manifestar. Para mim ler? Pode falar? Eu Não, vou ler. a Silene aqui. Ah, tá. Não ouvi nada que a Silene falou, tá bem, Rui. A gente tá para ouvir só o que você fala aí, seu Wilson. Pensei que era eu para ler, ok? Agora, andando aqui mais para perto, aqui, ela vai... Se não ouvirem, pode avisar, que daí a gente troca. Tchau, 34. Vamos ver. É ela que vai ler? Singularmente se equivocaria quanto à nossa maneira de ver. Quem supusesse que aconselhamos se desprezem os fatos. Pelos fatos foi que chegamos à teoria. É certo que para isso tivemos de nos consagrar a assíduo trabalho durante muitos anos e de fazer milhares de observações. Mas
pois que os fatos nos serviram e servem todos os dias. Seríamos inconsequentes conosco mesmo se lhes contestássemos a importância, sobretudo quando compomos um livro para torná-los conhecidos de todos. Vamos ver. Estão ouvindo bem a leitura aí? Então tá, vamos continuar. Dizemos apenas que, sem o raciocínio, eles não bastam para determinar a convicção, que uma explicação prévia, pondo termo às prevenções e mostrando que os fatos em nada são contrários à razão, dispõe o indivíduo a aceitá-los. Tão verdade é isto que, em 10 pessoas completamente novatas no assunto, que assistam a uma sessão de experimentação, ainda que das mais satisfatórias na opinião dos adeptos, 9 sairão sem estar convencidas e algumas mais incrédulas do que antes, por não terem as experiências correspondido ao que esperavam. O inverso se dará com as que puderem compreender os fatos, mediante antecipado conhecimento teórico. Para estas pessoas, a teoria constitui um meio de verificação, sem que coisa alguma as surpreenda, nem mesmo o incesso, porque sabem em que condições os fenômenos se produzem e que não se lhes deve pedir o que não podem dar. Assim, pois, a inteligência prévia dos fatos não só as coloca em condições de se aperceberem de todas as anomalias, mas também de aprenderem um sem número de particularidades, de matizes, às vezes muito delicados, que escapam ao observar ignorante. Tais os motivos que nos forçam a não admitir em nossas sessões experimentais, senão que possua suficientes noções preparatórias para compreender o que ali se faz, persuadido de que os lá fossem. Carentes dessas noções, perderiam o seu tempo ou nos fariam perder o nosso. Bom, aí nós já comentamos bastante sobre isso aqui, na sequência a gente vem quase que repetindo. Então, para nós terminar o nosso capítulo aqui, vou pedir para a Sirlene, que está com vontade de ler também, para ler o número 35 aqui para nós. Ela voltou ali. Sirlene, abre o microfone e lê o número 35 para nós, por favor. Ok. Aqueles que quiserem adquirir esses conhecimentos preliminares pela leitura de nossas obras, eis a ordem que lhes aconselharíamos. Primeiro, o que é espiritismo? Esta brochura, de apenas 100 de páginas, é uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita. Um esboço geral que permite abarcar o conjunto sob um quadro restrito. Em poucas palavras, esse objetivo e pode-se julgar sua importância. Por outro lado, nele se encontra a resposta às principais questões, objeções que estão naturalmente dispostas a fazerem as pessoas novatas. Esta primeira leitura, que não requer senão um pouco de tempo, é uma introdução que facilita um estudo mais aprofundado. É para prosseguir? Sim. Segundo, o Livro dos Espíritos contém a doutrina completa,
ditada pelos próprios espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. É a revelação da destinação do homem, é a iniciação à natureza dos espíritos e os mistérios da vida além-túmulo. Lendo-o, compreende-se que o espiritismo tem um objetivo sério e não é passatempo frívolo. Terceiro, o livro dos médiuns destina-se a guiar na prática das manifestações pelo conhecimento dos meios mais próprios para comunicar-se com os espíritos. É um guia, seja para os médiums, seja para os evocadores, e o complemento do livro dos espíritos. Quarto, a revista espírita é uma coletânea variada de fatos, de explicações teóricas e trechos destacados que completa o que se disse das duas obras procedentes, o que lhe é, de alguma forma, a aplicação. Sua leitura pode ser feita no mesmo tempo com elas, mas será mais proveitosa e mais inteligível, sobretudo após a leitura do livro dos Espíritos. Isso, pelo que nos concerne, aqueles que querem tudo conhecer numa ciência devem necessariamente ler tudo o que está escrito sobre a matéria, ou, pelo menos, as coisas principais, e não se limitar a um só autor. Deve mesmo ler a pró e o contra, as críticas, como também as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Sob esse aspecto, não preconizamos nem criticamos nenhuma obra, nem queremos influir em nada sobre a opinião que se pode delas formar, trazendo nossa pedra de edifício e colocamos-nos nas fileiras. Não nos cabe ser juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de sermos os únicos dispensadores da luz. Cabe ao leitor apartar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Bom, então vemos que ali na 34, no item 34, vemos na continuação do 33 ali, da sequência dos estudos, e aqui já é mais o 35, uma parte mais prática, uma orientação mais direta para nós, no caso do estudo do Espiritismo. Então, primeiro, a brochura daí o que é o Espiritismo, que das obras kardecianas deve ser a menos conhecida, que seria a primeira, a indicada como primeira, que por ele, que daí traz um resumo, uma noção geral. Depois, o Livro dos Espíritos, o segundo Livro dos Médiuns, nós estamos estudando, então, a princípio, seria bom ter um conhecimento dessas duas antes. Depois, a Revista Espírita, também hoje pode-se dizer que é pouco conhecida. E nós temos a facilidade hoje, que tem até na internet, procurando por Kardecpédia. Daí entra num lugar ali que tem todas as edições da Revista Espírita ali, é gratuito, acesso até pelo celular, se for o caso, para quem quer ter o conhecimento. Porque Kardec era a revista que ele ia colocando as experiências dele ali e publicando. Teve até casos depois que tem no livro, que depois ele corrigiu ou melhorou, que tem na Revista Espírita, porque depois, mais tarde, com mais conhecimento, ele chegou a conclusões que ajudam. Então, é muito importante também a leitura, o estudo também da Revista Espírita. E, no fim, ele faz
E esse daí primeiro, uma arrematação à conclusão. esse primeiro aqui, né? Ó, a colega aqui disse que não tinha ouvido falar ainda no que é o Espiritismo. Ele é um livrinho menor, o Deus está olhando, se não tem um ali atrás, na nossa livraria bem, né? Eu não tinha visto. Não, mas eu tenho que é o Espiritismo, que A nossa livraria tem. Kardec indicou que seria, para quem começasse o Espiritismo, era a primeira indicação seria essa. Eu acho que não. Eu não sei se não teve. Tem um CD aqui, ó. Olha. Na verdade. Mas o livro deve ter lá na frente. Sim. E outra coisa, esses livros também, às vezes, assim, ó, a gente deve ter um momento que a gente fica parado num consultório, aguardando, num local, sendo ele está sentado ali e não passa o tempo. Então, esses livros, tudo tem na Federação Espírita, os livros de Kardec, tem todos ali com acesso online, ou, no caso, para baixar também, PDF ali. Então, às vezes, facilita aproveitar um tempo num lugar que... Eu não sei se não tem aqui na promoção que tem lá na frente, tem vários livros, de repente tenha esse também. Mas na livraria sempre tem, né? Na verdade, esse aqui é um DVD. Vou botar aqui para o pessoal ver. É um DVD, é uma palestra de Walter Franco. Ele é um livro pequeninho, ele regula, eu acho, por metade, mais ou menos, do livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, em conteúdo, em quantidade de conteúdo é mais ou menos metade. É bem resumido. É resumido, mas é uma noção bem geral que para quem está chegando cheio de dúvida, de vontade e tudo, ele é bem indicado, bem bom mesmo. Esse aqui é, na verdade, o encerramento dessa parte, né? Isso. Do método, em que Kardec orienta para nós qual é o melhor meio. O melhor caminho. Porque, como eu sei, As pessoas que não conhecem o Espiritismo e que têm curiosidade e nos abordam, sabendo que somos espíritas, pretendem, em poucas palavras, que nós possamos dar a eles a ideia do que é o Espiritismo. Mas ele é um estudo complexo e tem que começar pelo simples. Então, o melhor mesmo é começar por essa obra, né? O que é o Espiritismo? Como diz aqui, um livro pequeno, de fácil leitura. Um panorama do que é essa filosofia, essa ciência que os espíritos, através do trabalho de Allan Kardec, trouxeram para nós. Só cortando um pouquinho, melhor resposta, segundo o Wilson, para quem vem com essa pergunta, em vez de procurar responder, dar de presente o livro que é o Espiritismo. É verdade. E depois vem aqui, ó, o livro dos Espíritos. É aquela história que parte do simples para o mais complexo. Eu comecei particularmente pelo livro dos Espíritos, nem tinha conhecimento dessa obra que é o Espiritismo, porque eu sempre refiro que ganhei de presente do meu irmão. E, claro, daí vem a lógica, porque Kardec colocou depois o livro dos Médiuns, que daí já é isso que nós estamos estudando, que refere-se particularmente ao fenômeno mediúnico, que é um manual para quem quer entender primeiro e depois, se for da vontade da pessoa, integrar grupos mediúnicos. Porque o grupo mediúnico não é só para quem tem a faculdade mediúnica ostensiva. A pessoa pode ser, como nós chamamos aqui, um médium de apoio. Todo grupo mediúnico harmônico tem uma assistência espiritual elevada. E as pessoas afins podem formar e devem formar grupo quando tem interesse, não muito volumoso. O ideal é que não passe de 15, quando chegar a 20 já começa a não ter tanta harmonia se passar desse número. Porque as pessoas têm ideias particulares e mesmo num grupo reduzido pode ter, ninguém pensa igual. As pessoas temos cada um ponto de vista daquilo que nos cerca. São prismas diferentes de visão. E nós procuramos sempre nos harmonizarmos para que este grupo funcione. Então tem esse livro, o livro dos médiuns, que nos orienta.
Depois, a revista espírita, que é pouco estudada, eu me atrevo a dizer, no movimento espírita. Porque nós ficamos nas obras básicas, quando muito, porque nem todos estudam todo o Pentateuco, né? E já partem para os romances, para coisa assim mais mamão com açúcar, como se diz por aí, né? Que é mais atrativo para o grande público. Mas para o estudioso, interessado em aprender mesmo, o fundamental é começar pelas obras básicas, adentrar a revista espírita, até ele diz aqui que pode ser um estudo simultâneo, isso, não fugi a palavra, obrigado. Tu não precisa ler todas as obras básicas, que demandam um certo tempo. Eu estou falando ler, quanto mais estudar. Porque estudar a gente tem que repetir o estudo. Porque não é como num banco escolar que tu passa a terceira série, vai para a quarta, vai para a quinta e acha que sabe tudo. Mesmo porque ali mesmo, eu me recordo assim, de assuntos que eu estudei no ensino fundamental e médio, que hoje, se eu fosse abordar, eu teria que rever de novo. E quanto mais essa matéria aqui, que é uma ciência avançadíssima, que nós, até o advento do Espiritismo, tínhamos quase nenhum conhecimento. Quem o dominava, reservava para grupos seletos, não trazia o grande público, porque não era interessante a eles na época. E depois que nós fizermos esse estudo todo, aí sim partimos para as obras suplementares. Não estou dizendo aqui que ninguém leia as obras suplementares. Pelo contrário, nós podemos também fazer uma leitura simultânea. E como eu sempre digo... Só não estou acordando, mas e o Evangelho segundo o Espiritismo, que eu vejo que ele não... Porque eu pergunto porque foi o meu primeiro contato, foi o Evangelho segundo o Espiritismo, que meu pai tinha, e aí aquilo que foi me... Ele não fala aqui, né? Ele não fala aqui, mas é a lógica da sequência. Depois do livro dos médios vem o Evangelho segundo o Espiritismo. Seria o Evangelho. Só um minutinho. É que, digamos, quando ele escreveu isso aqui, ele não tinha lançado ainda o Evangelho. Então, o Evangelho veio na sequência após. Exatamente, ele veio registrado, mas porque não tinha ainda como é que ele ia citar, né? Mas depois, quando a lógica veio. O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fez um apanhado das questões morais do que até então havia e escreveu o Evangelho. Inclusive, ele pega coisas aqui desse livro e transcreve lá, com palavras diferentes até. Nós vamos ver isso mais adiante aqui. E, então, essa é a lógica. E as obras suplementares que eu estava falando, principalmente as advindas da psicografia do Chico Xavier, que são centenas, 430 e poucas ou mais, a do Divaldo Pereira Franco, o Raul Teixeira e tantos outros luminares, né? Isso falando só do movimento espírita brasileiro. Se nós formos adentrar para outros países, a coisa vai longe. Nós teríamos a vida inteira e não leríamos tudo. Leríamos, quanto mais estudar. Como eu disse, a nossa reencarnação é curta. Nós vamos, Deus queira que a gente nasça de novo em família espírita, ou tenha um contato, pelo menos, né? Estudar o Espiritismo enquanto estivermos reencarnando na Terra. Não vou dizer em outro planeta, que lá deve ter outras filosofias, né? Mas certamente todos os planetas da nossa fase evolutiva para adiante têm conhecimento dessas questões da vida. Porque o Espiritismo trata de questões da vida. Nós não tratamos aqui de misticismo, de coisas fantásticas, sobrenaturais, mas das coisas naturais. São questões da vida. Até na última palestra que eu fiz, o objetivo, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Do Espiritismo é um elo entre a religião e a ciência, aproximar esses dois conhecimentos da humanidade, que até então tem certa dificuldade de se aproximar, porque cada um acha que está com a verdade absoluta e não entende que a sua verdade é uma parte do todo, porque a ciência também é de Deus. Ninguém vai dizer, os cientistas são materialistas porque não entenderam. Tudo que existe vem do estudo das coisas que Deus fez. Então, tudo é divino. E tudo deve ser utilizado com um objetivo comum, que é o bem da humanidade. A religião nos aproxima das coisas espirituais. Nos põe em contato com os espíritos que nos auxiliam. Alguns chamam de anjo, nós chamamos de guia protetor. Nos põe em contato com Jesus, com Deus, acima de tudo, né, para que nós vivamos a vida que vem dele. E a ciência nos coloca
e nos disponibiliza meios para atuarmos no planeta, as coisas materiais. Elas desenvolvem técnicas diversas que nós não podemos hoje abrir mão. Muitas estão em debate aí, mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? A própria ciência não é estanque, ela é progressiva, está sempre progredindo, está aprendendo, reformulando o seu aprendizado e avançando. E da mesma forma, nós temos que ser assim, nós não podemos ser absolutistas. Somos os donos da verdade, fora do espiritismo, não há salvação. Isso não é verdade. E Kardec disse isso, eles fora da caridade, não há salvação. E essa obra tem nos auxiliar nesse propósito. Acabei de colocar no grupo aqui, daí o PDF, o que é o Espiritismo. Então daí, a hora que quiserem ler, tá no grupo ali, é só... Não tem desculpa. Não tem desculpa. É mais o que eu acredito. O conhecimento da... Hã? Não vai dar tempo de estudar o outro. Não, podemos continuar, ainda temos tempo de continuar. Não dá. Não, faltam 8 minutos, dá para muito comentário ainda. Agora é 36, né? Não a leitura, vamos continuar mais alguma observação aqui. Daí alguém mais tem algum comentário? Eu tenho que falar um negócio católico, é o mesmo negócio, da parte 33, 34 ali também. O católico, espírita, muita gente é espírita e não está espírita, muita gente é católico e não está católico, muita gente é evangélico e não está evangélico. Eu acho que hoje, e estando aqui no grupo, né, hoje eu estou espírita, entende? Muita gente levando a bandeira do estudo, mas ainda não está indo para aquele lá. Hoje eu já compreendo muita coisa, né? Aceito muita coisa. Hoje eu posso dizer que daí entra na parte. Hoje eu já estou indo para o estudo por estar espírita. Sim, estar espírita. E daí também não precisa, não tem mais aquela necessidade que muita gente vem, quer vir, mas assim eu não tenho aquela compreensão que é vir sentar aqui, que é uma manifestação, né? Muita gente vem com medo de vir, achando que vai se manifestar algo, alguma coisa mais, o estudo não é isso. E outra coisa que acontece é que a pessoa já tem uma boa vivência, você criou acreditando em algo, depois para ela virar e aceitar tudo, só quando ela compreender bem, senão ela ainda vai ter sobre certas coisas, vai vir aquele conhecimento antigo. É que nem dizer assim, tal pessoa saiu do interior, mas o interior não saiu de dentro dela. Então, às vezes ela saiu de uma religião, mas a religião ainda não saiu dentro dela. Porque tem muita coisa em comum entre todas as religiões. Todas as religiões cristãs vai ter a sua visão toda sobre o ensinamento do Cristo, que diferem muito pouco. Se for ver, no fundo, o essencial quase todas é a mesma coisa. Daí, aquelas coisas diferentes, então até a pessoa se convencer, até ela compreender, é com o estudo e é com o tempo que vai acontecer. Então, por um tempo, ela vai estar dividida entre o conhecimento que ela tinha e aquele que ela ainda está adquirindo. Também não deixa de ser normal, né? Eu acho que a partir do momento que a gente adquirir os conhecimentos, para mim, eu não me acho indo para outra religião. Porque tudo as minhas dúvidas, os conhecimentos, o pouco que a gente consegue adquirir, a gente não consegue ir para outra religião, porque às vezes alguma dúvida que tu tem, tu vai em outra religião, tu pergunta e não sabe nem explicar o porquê daquele acontecimento. Por que está acontecendo por ali. E a gente me trouxe aqui, não foi fenômeno. Não vim aqui fazer fenômeno, nem foi para as questões da vida mesmo, né? Quem sou, para onde for. Né? Geralmente é isso aí. É isso aí, senão fica tudo muito vazio, muito sem sentido. Sem sentido.
E aí ajuda até a gente se conformar por certas coisas que acontecem na vida do dia a dia da gente. Respeitando quem vem aqui por causa do fenômeno, né? Sim. Porque tem as suas questões, de repente tem uma, como disse o Wilson, ali tem alguma coisa mediúnica muito forte. Eu não sabia dessa divisão entre que pode ser uma coisa espontânea e pode ser uma, como é que tu falou, uma... A mediunidade Isso. natural e de provas. Isso, eu não sabia isso. A de provas é a mais comum. Pois é. Quase todos os médios são médios de provas. Salvo exceções, basta ver a vida deles. As pessoas sempre dizem assim, eu gostaria de ser um Chico Xavier, Ele é visão, de ser um Divaldo. Mas você faria o que o Chico Xavier fez, enfrentaria todas as dificuldades. Uma prova muito grande. Já um espírito luminar não é de prova, é natural, porque ele desenvolveu essa faculdade pela sua evolução, de estar em contato. Inclusive nos mundos mais avançados, os sublimes, isso aí é padrão, é quase comum. Tanto que se confunde nos mundos sublimes a vida material com a espiritual. E a morte lá não tem para esses espíritos esse drama que tem para nós aqui. Ela não é difícil, é uma transição fácil, como um dormir. Para nós já é meio terrível, a gente tem medo, mesmo sabendo que a vida continua, ninguém quer desencarnar. Isso é natural. É um instinto de preservação que Deus colocou em nós para que nós não regredemos no trabalho de evolução, senão a gente, eu não quero mais viver aqui na Terra, está difícil, vou desencarnar. Sim. A propósito, eu vi uma crítica bem grande, se não me engano, na revista Seleções, de pessoas mal orientadas, tiveram um primeiro contato com o espiritismo, jovens, aprenderam que a vida no plano espiritual é melhor que aqui, um mundo de provas, expiações, um vale de lágrimas, aquela choradeira toda. Não compreende que aqui é uma escola, é um hospital de tratamento e uma oficina de trabalho para que nós modelemos a nós mesmos e aparemos as arestas. E que temos que continuar aqui, fazer o máximo de esforço para continuar. Jamais fugir da vida por porta nenhuma, muito menos por lado do suicídio. O que fizeram esses jovens? Pegaram um carro e jogaram contra o muro. Morreram todos. E daí veio a crítica contra as pessoas do movimento espírita. Não era. A minha gente não fosse para o Brasil, não me lembro, agora faz tempo que eu li, que passaram essas ideias para os jovens equivocadas. Então é preciso alguém que se aventure a falar no espiritismo ter um mínimo, estou dizendo um mínimo de conhecimento da doutrina, e quando for convidado para falar, estudar a matéria, o máximo que puder. Não se pode falar de um assunto sem preparar pelo menos 2 semanas, pelo menos. O ideal é que tenha uma bagagem já bastante avançada e aprimore nesse período em que tem para falar sobre o assunto. Senão a pessoa pode levar informações equivocadas e causar traumas e até tragédias como essa. Eu me recordo, uma vez eu estava em Novo Hamburgo, um médico de Santo Antônio da Patrulha foi convidado, um grande conhecedor da doutrina, não sei se coloca entre aspas ou não, mas ele falou sobre doação de órgãos. E daí, para encerrar, ele dizia assim, estão matando as pessoas. E citava o trabalho de um japonês, que de 10 casos, 7 ele reverteu de morte cerebral, porque ele diz assim que o cérebro se expande e não tem para onde expandir para a atividade. E esse médico conseguia reduzir o processo de expansão do cérebro e voltava à atividade. E daí, para encerrar, ele colocou lá uma foto do Chico Xavier, da identidade do Chico Xavier, não doador de órgãos e tecido. Uma pessoa da plateia terminou a palestra chorando, em prantos, porque tinham doado dos órgãos do irmão dela, se não me engano. E aí eu até saí de perto, porque daí ela foi levada para falar com o médico. Não, mas com certeza o irmãozinho foi bem assistido. Aí começou a remediar. Hoje em dia a ciência tem, e até Chico Xavier tem obras que ele defende a doação de órgãos. E N pessoas têm sido salvas pela doação de órgãos. Jamais o espiritismo podia defender essa ideia de que estão matando pessoas. Até pouco tempo não existiam os recursos de hoje. Hoje tem equipamentos avançadíssimos que detectam a atividade cerebral. E está comprovado, o cérebro não funciona mais. Não é pela expansão limitada pelo crânio que isso acontece.
os equipamentos não falhem mais. Pelo menos se acredita que assim seja, e acho que sei que de fato é. Eu tenho a minha própria irmã, que está viva graças à doação de um rim, que é a Sony, que hoje está participando aqui. E jamais o espiritismo pode trazer uma ideia equivocada assim. E era um médico. Olha o imbróglio que ele se colocou. Eu não sei como é que ele saiu, porque eu saí de perto. Na época, até eu dentro da casa, meu Deus, né? E depois a pessoa veio falar uma coisa. E nós vemos a maioria dos palestrantes espíritas, pelo contrário, incentivando a doação de órgão. Porque o espírito já não está mais no corpo. Ele já vai, mas desde que a doação seja voluntária, que a pessoa manifeste isso em vida, não por uma atitude da família que nunca perguntou àquele que já partiu, né? Porque tem uns que se vinculam demais à matéria e tem dificuldade depois de se desprender, que é a desencarnação, que é diferente da morte do corpo. Então a pessoa tem que ser desprendida, tem que manifestar previamente isso. E o conhecimento do Espiritismo nos facilita isso. Já estamos avançando além do ponto. Não, mas já foi bem esclarecedor, está no nosso horário. Como é que se sentiram a Celoni e a Sílvia? Pode abrir o microfone. É interessante, gostei. Eu vou começar a participar. Hoje eu, infelizmente, estou com Covid e não pude participar. Mas assim que melhorar, vou tentar ir junto aí presencial com vocês. É muito importante, eu já estou participando do grupo mediúnico, né, mas sempre é importante estudar mais. Obrigada por todos aí. Com certeza, obrigado pela presença também. Aguardamos a presença quando der. Para nós será um prazer também. Sílvia. Porque o microfone abre ali no... Embaixo ali tem o microfone. Cadê? Eu participei, acho que da primeira e da segunda com o Lucas, daí depois a gente não pôde mais. Hoje nós estamos em Santiago, na casa da minha sogra, daí ele tá ali com a mãe dele, que tá de aniversário, daí eu vim participar, mas eu faz tempo já que participo dos grupos, só não da mediunidade, né? Na sexta-feira eu tô estudando com o seu Cirineu e o Simval os mecanismos da mediunidade. Sim, muito importante. Não, mas só vem acrescentar, então. Sim. Esperamos pelo Lucas também, assim que der também, estende o convite para eles. Então, vamos encerrar o estudo e depois... Fiquem ligados mais um pouquinho, eu quero conversar 5 minutinhos depois daí de nós encerrarmos, mas agora pelo horário vamos encerrar primeiro, que daí é outro que não é o estudo, é outro assunto que eu quero trazer para vocês aqui. Então, vamos pedir para a nossa irmã Eliane a prece de encerramento do nosso estudo de hoje, e nós acompanhamos mentalmente. Então, agradecidos por Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, buscando o conhecimento, buscando o aprendizado e principalmente o entendimento. Agradecemos e pedimos por todas as pessoas que estão nos presídios, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, os que andam pelas ruas, que não têm onde morar, que não têm o que comer. E principalmente hoje, eu peço pelo espírito da minha prima, que era uma prima como se fosse uma irmã, que desencarnou na sexta-feira, a Juscelane, que ela seja recebida, que seja orientada e que seja conduzida nessa volta ao nosso mundo espiritual, a nossa origem. Então, damos por encerrado o trabalho de hoje, o estudo de hoje, agradecidos e com essa luz, essa paz, essa sintonia, que todos tenhamos um bom domingo, que todos os nossos familiares que estão nos nossos lares sejam abençoados, acolhidos e orientados naquilo que cada um precisa. Que assim seja.